Oi, eu sou a Paula Ranova, criadora do Método Cardinal, e hoje a gente vai conversar sobre como parar de repetir traumas na sua vida e ser feliz. Então, uma coisa importante quando a gente fala de trauma é que existem traumas menores e traumas maiores. O que são traumas menores? Às vezes as pessoas acham que isso é frescura, que é drama, que é besteira, mas não é. É quando você, por exemplo, consistentemente fica sendo desqualificada ou desqualificado, uma pessoa na sua vida cotidiana tá sempre de alguma forma te alfinetando. Percebe isso, tá? Se tem gente que fica jogando um veneninho na sua vida toda hora. E um trauma de maior envergadura, né? Um trauma maior é aquele evento que realmente causa uma ruptura na alma de uma pessoa, né? É algo que causa um dano de alma muito maior, uma perda, um divórcio, uma morte, alguma violência, agressividade verbal, emocional, física. É um evento mais destrutivo. Mas observe que a gente não pode ignorar nenhum nem outro. Trauma todo mundo eventualmente vai ter, pelo menos um trauma menor, como a gente está falando aqui, mas traumas fortes, né, o trauma maior, muitas vezes acaba virando uma programação dentro da gente, e aí a gente vai repetir eventos traumáticos na nossa trajetória se a gente não olhar para isso e não entrar num processo de cura da alma definitiva, né? Eu até falo bastante sobre isso, o que é a cura da alma definitiva e como que a gente pode fazer isso. Tem um vídeo no YouTube, eu vou colocar ele aqui na descrição para você assistir depois. Mas a questão é a seguinte, como é que a gente pode olhar para o trauma, se a gente fosse definir? Trauma é quando você está sobrecarregada ou sobrecarregado. O resultado de um trauma, né? Mostra que você tem um trauma quando você está sobrecarregada ou sobrecarregado com a falta de esperança ou com medo. Quando você tem gatilhos de medo daquele trauma, daquela situação de dor se repetir, tá? Então você pode ter, por exemplo, gatilhos emocionais toda vez que aquele assunto é tocado. Ou toda vez que o nome de uma pessoa que te fez mal aparece para você. Então, são gatilhos emocionais que mostram que você ainda não superou aquela dor, tá? E aí, uma das formas de reagir que levam à repetição do trauma é uma estratégia errônea, controladora, né? Onipotente do nosso ego, da nossa criança ferida, né? Do nosso ego quando ele não está saudável, que é repetir a mesma história para ter um desfecho diferente. Só que se você repete a mesma história, o desfecho não vai ser diferente. O desfecho vai ser o mesmo. E repetir a mesma história, às vezes, é uma reação buscando a polaridade extrema do que aconteceu e reagindo, a gente está, na verdade, repetindo. Eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal, tá? Eu tive um relacionamento amoroso muito agressivo, muito intenso. E aí eu fui pro extremo pendular desse relacionamento com outro homem que era muito passivo. E os dois terminaram de forma traumática. Por quê? Porque eu reagi ao primeiro com o segundo. Então, repara no seguinte, nunca funciona. Reação nunca funciona. Tentar controlar nunca funciona. Repetir nunca funciona como uma solução. Por quê? A solução não está nas reações. E a solução nunca está no nível do problema. Deepak Chopra fala isso em várias obras dele, ok? Então, se o problema está aqui no nível da matéria, na sua vida manifestada, alguma situação concreta que você está vivenciando de dor, de trauma, de estresse, se você atuar na matéria no mesmo nível, reagindo, buscando a polaridade extrema, né, mas ainda com foco no trauma inicial, não é no nível do problema que você vai achar a solução. A solução está no nível acima do problema. Por isso que no Método Cardinal a gente fala muito sobre o hinduísmo, né? Existem 3 níveis de existência: consciência, energia e matéria. Quando está na matéria, você já está lidando com uma situação manifestada, é porque no nível energético já se criou um padrão. E como é que você muda o padrão para que ele não se manifeste na matéria? Trazendo para a consciência. Por isso que eu sempre falo no Cardinal. O Método Cardinal a gente sempre fala isso, cura da alma com expansão de consciência para a alegria de viver, né? Então a expansão de consciência vai levar à mudança do padrão. Então é o seguinte, como é que a gente chega a uma solução para isso, né? O que pode ser uma solução definitiva, uma cura definitiva para trauma? Não é reação,
não é atuar no nível do problema, não é repetir a mesma história achando que vai ter um desfecho diferente, porque vai ser um desfecho muito parecido, né? Então, primeira coisa, sim, consciência. Tomar consciência é importante, mas nunca é suficiente. Teoria é importante, mas não é suficiente. A gente tem um canal no YouTube aqui de educação da alma, de cura da alma, com teoria, para que você faça a sua parte depois. Porque não adianta ouvir toda a teoria do mundo, ler todos os livros e ser super expert em todas as obras e literatura se você não aplicar. Então a solução está na prática, né? Conhecendo algo que expande a sua consciência, o próximo passo é você atuar no seu ser. Eu vou dar aqui algumas dicas que podem te ajudar, tá? Primeiro, respira. Trabalho de respiração e yoga, ou seja, o trauma, a dor, eles ficam alojados no nosso corpo e o corpo se lembra. Então, o gatilho emocional é também bioquímico. Quanto mais você respirar, alongar seu corpo, fazer um trabalho energético com seu corpo, como o yoga, por exemplo, você vai abrindo espaços internos para liberar as moléculas de emoção que podem estar atraindo situações semelhantes de trauma para você. Isso é uma dica, tá? Que eu sei que ajuda. Outra é meditação. A gente tem as meditações do Método Cardinal para isso. Essas meditações são originalmente a minha própria medicina de autocura que eu fazia para mim. E aí eu acabei criando esse programa para poder ajudar as outras pessoas, porque funcionou muito bem, não só para mim, mas também para as pessoas com as quais eu compartilhei. Hoje em dia é um programa que você pode se familiarizar também, vou colocar o link aqui embaixo. Então, meditar é você silenciar, ouvir a verdade do seu eu superior e não reagir ao mundo externo e tentar controlar com o ego e com estratégias que no fundo são superficiais, que são as estratégias de reação. Quando você medita, você não está reativa ou reativo, você está presente, diferente, tá? Então, primeiro, respiração e yoga. Segundo, meditação. Terceiro, escreve. Não fica nem no computador digitando, eu sugiro que você escreva mesmo com a sua letra, porque os nossos braços são extensão do nosso coração. E ficar em silêncio, sem ficar falando muito e permitindo que saia do coração através das mãos, é um exercício muito legal para você se curar, para você pôr para fora. Porque quando você põe para fora, aquela energia não fica dentro de você como um imã para atrair uma outra situação de trauma, repetindo esse trauma, né? Então você não fica vibrando naquela energia, você deixa sair. Então escrever é legal. Afirmações positivas. Agora a gente já está entrando numa energia mais proativa, né? Porque quando a gente fala de respiração, de yoga, de meditação e de colocar para fora escrevendo, a gente está liberando. Você vai poder também fazer uma prática de atuar no seu campo energético de forma proativa com afirmações positivas. Então, isso aqui não é viagem sideral e assim, às vezes a gente acha que só ficar falando afirmações positivas vai resolver, porque se você faz afirmação positiva e dentro do seu mundo interno ainda tem um monte de tranqueira, você só vai adicionar coisa e tornar seu mundo mais caótico. Você precisa primeiro limpar e depois fazer as afirmações positivas de uma forma verdadeira, que seja genuína, que seja sua, né? Eu sou tranquila, eu sou feliz, em vez de fazer aquele drama que eu ouço muita gente com um discurso derrotista, com um diálogo interno super tóxico. Ai, tudo dá errado na minha vida. Ai, eu sempre faço besteira. Ai, você fica só repetindo um padrão de vitimização que vai, com certeza, trazer situações de vitimização e de martírio, né? Então, começa a mudar seu diálogo interno e observa o tipo de coisa que você fala para você mesma e para os outros, para você mesmo e para os outros também, tá? Não fica usando o verbo para reafirmar a dor. Começa a se policiar nesse sentido. E visualização também. Você pode visualizar a vida que você quer. Nós somos co-criadores da nossa experiência com o universo. Então, o córtex pré-frontal, onde a gente tem o nosso terceiro olho no sistema de chakras, é um lugar de criação da sua vida, proativo. Então, em vez de ficar usando o seu tempo para lembrar das tranqueiras do passado, começa a usar o seu tempo, direcionar o seu foco para criar a vida que você quer. Olhar para o futuro, né? No presente, criar o seu futuro. O seu presente é resultado do que você pensou no passado. Então, se você muda o padrão de pensamento no presente, você vai mudar o seu futuro. Você é co-criador e co-criadora da sua realidade, tá? Então, como é que você para de repetir o trauma?
Em síntese, vou ser muito sincera, de uma forma ativa e proativa, com presença. A gente repete trauma porque a gente está reativa ou reativo. Então, quando você vem para a sua presença, quando você respira, quando você faz yoga, quando você medita, quando você escreve o que você está sentindo, quando você é proativa e proativo, com afirmações positivas e visualizando, você está na presença, você não está reagindo ao mundo externo. Seja verdadeira e verdadeiro com o seu coração, honre a verdade do seu coração e o seu eu verdadeiro, porque o seu eu verdadeiro quer o melhor. Então se conecta com o seu eu verdadeiro, se conecta com o seu eu superior e vibra no alinhamento para criar um futuro melhor. Isso é sua responsabilidade, né? Na verdade, isso é sua escolha no fundo. E existe algo para finalizar, para liberar o trauma da sua vida, para parar de repetir o trauma e ser uma pessoa feliz, que é a parte receptiva. Que é o seguinte, depois que você faz a sua parte, você confia na vida. Porque se você faz a sua parte, a vida faz a dela. A vida é muito simétrica com o que a gente emana. Então, se você fizer a sua parte, né, de estar presente em vez de reagir, de ser verdadeira e verdadeiro com seu coração e de viver a partir do seu eu verdadeiro, do seu eu superior, confia e entrega, porque a vida vai responder com o melhor que ela pode te oferecer, que ela tem para te oferecer, que é toda a felicidade do mundo, a qual nós todos e todas temos direito, né? O nosso direito natural à felicidade. Então era isso que eu queria compartilhar com você, eu espero que seja útil. Comenta aqui, por favor, vou ficar muito feliz de saber a sua opinião, debaixo desse vídeo, o que você achou, o que você sentiu. Assina o canal se você não assinou ainda, curta esse vídeo, compartilhe e a gente segue no caminho. Um beijo enorme!